Nesse vídeo a gente vai falar sobre o 24º indicador do Global Innovation Index, que é performance logística. De acordo com a definição do próprio relatório de 2024, esse indicador é retirado de um indicador oficial que se chama LPI, que é o Logistics Performance Index. E esse índice ele é baseado em 6 variáveis, que são essas aqui. Está em inglês aqui porque eu tirei direto do relatório, então fica mais fácil para explicar. Então aqui a gente tem a questão aduaneira primeiro, né? Qualidade aduaneira, quer dizer, basicamente é a facilidade para você desenrolar as coisas na aduana. Tá? Então quanto mais avançado for o país nisso, melhor. Infraestrutura, obviamente, você ter portos bem equipados, aeroportos bem equipados. International Shipments, quer dizer, é a facilidade que o país tem de receber e fazer embarques internacionais para comércio exterior, de forma competitiva. Serviços de qualidade, rastreamento de itens, né, de containers e de itens que estão dentro do container, isso também conta muito, e timelessness, que basicamente é respeito a prazo, esse tipo de coisa, tempo de entrega, né, precisão no tempo de entrega. Então, esses 6 fatores são usados pelo LPI para classificar os países nesse ranking. Hoje, o Brasil está na posição 51 nesse ranking. Né? Então, assim, dentre 139 países, né? Então, dentro do LPI. Né? Então, não é um resultado tão ruim, mas tem muito que melhorar, como a gente vai ver aqui. Aqui, no caso, como sempre, né, a gente está usando o ranking diretamente aqui no eixo vertical. Então, quanto menor o valor, melhor para o Brasil. Então, a gente está com uma tendência de melhoria. Uma tendência bem suave, mas está melhorando. A gente partiu de 74º lugar em 2014 e conseguiu avançar bastante até 51º. E o nosso rating, né, nosso índice, ele está aumentando também. Bem devagar, mas está aumentando. Hoje a gente está aí com uma nota 50 no rating, mas a gente já teve ali 32,9, que foi justamente aqui em 2016, né? Aqui em 2016, aí de 2016 para 2017 a gente subiu 44% no ranking, no rating, e aí a gente conseguiu ter essa diferença aqui de 63 para 54. Agora uma comparação com o top da lista, que é Singapura. Singapura tem um resultado excepcional. Aqui nos 2 últimos anos de avaliação, em 23 e 24, ele bate 100%, como se fosse o benchmark de logística do mundo, Singapura. Né? Eles são quase perfeitos em tudo. E aqui é o Brasil batendo ali quase na metade, né? Mais ou menos 50%, né? De Singapura. Né? Quer dizer, a gente consegue também manter uma estabilidade, né, ao longo dos anos, mas a gente não vê um crescimento significativo, né? Porque são obras que exigem muito recurso. Então é difícil de você ver um aumento muito brusco, a menos que seja por alguma questão regulatória, alguma modificação da regulação que gera um impacto imediato. Não sendo assim, isso vai ser de longo prazo. Você vai ter curvas muito suaves, né, de tendências muito suaves de melhora, né? O líder, né? O que aprender com Singapura? O líder desse ranking é Singapura, como é também o líder em outros rankings, né? Singapura realmente é um país excepcional em termos de infraestrutura, educação, do ponto de vista institucional também é formidável. A gente tem muito que aprender com Singapura mesmo. Primeiro lugar é infraestrutura de primeira, né? O governo investe em infraestrutura pesada. Mas não é só para melhorar e se igualar ao mundo, é para superar os recordes do mundo. Né? Para ter uma ideia, o maior porto do mundo hoje é o de Xangai. Tá? O maior porto do mundo é o de Xangai. E o porto de Xangai, ele comercializa, tá? Vou colocar aqui, Xangai, comercializa em torno de 44 milhões de TEUs, que é como se fosse 44 milhões de containers por ano, né? Esse porto que Singapura está construindo, que é chamado de Tuas Megaport, na verdade ele já está, assim, acho que parte dele já estão em operação, mas ele vai entrar em operação plena em 2026. Esse aeroporto aqui vai operar 65 milhões de TEUs.
é o maior porto do mundo, é o porto do futuro que eles chamam. O porto do futuro. Tá? Tuas. Então, isso é um investimento do governo, porque, na verdade, essa é uma vocação de Singapura. Eles ficam num estreito em que passa muito comércio internacional. Então, eles sabem aproveitar essa oportunidade, essa vocação que eles têm. O Singapura é um grande hub, né, de movimentação e de comércio exterior. Então, eles aproveitam esse talento, essa vocação que eles têm, fazendo o quê? Modernizando o porto. Então, você tem manutenção otimizada, internet das coisas sendo implementada no porto, infraestrutura inteligente, blockchain para fazer rastreamento de carga. Quer dizer, eles conseguem prever o que vai acontecer com uma mercadoria que está sendo movimentada dentro do porto, desde o momento em que ela é cadastrada pelo exportador até a entrega no destino. Essa imagem aqui ela veio de um artigo no LinkedIn. Eu vou compartilhar o link desse artigo na legenda aqui do vídeo. Tá? É um artigo muito interessante que fala sobre portos inteligentes. Para quem tem interesse nesse assunto, acho que vale a pena consultar. Também a questão da aduana, né? O desembaraço aduaneiro em Singapura leva em média 1 dia, enquanto no Brasil são 8 dias para você conseguir desembaraçar. Então, assim, é bom a gente comparar com Singapura para a gente ter uma noção do quão atrasado a gente está. O nosso tempo de desembaraço são 8 dias. Bom, isso aqui são números estimados, tá? Assim, não é um número oficial, tanto o número de dias de Singapura quanto do Brasil. Pode ser menos? Pode. Né? Mas provavelmente o valor é esse, tá? Assim, são valores muito diferentes. A disparidade é muito grande entre Singapura e Brasil. No Brasil, as coisas estão mudando. A gente vê que tem esse novo PAC, né, do governo com investimento de 1,3 trilhões. A gente sabe, a gente é brasileiro, que a quantidade de dinheiro que está sendo colocada não significa que as obras vão acabar ou que os resultados vão aparecer a curto prazo. Na verdade, se aparecer o resultado, é esperado aparecer lá para daqui a 20 anos. Né? Tem também um plano de logística, Plano Nacional de Logística, melhoria das estradas, é um projeto do governo atual também, de melhoria da qualidade rodoviária, e é extremamente necessário. Né? Mas esse ponto aqui eu acho que é essencial, que são as novas linhas ferroviárias, né? Para escoamento de minério e produtos agrícolas. Basicamente, a gente tem 4 grandes ferrovias que estão sendo trabalhadas hoje, que é a Transnordestina, essa aqui que é a integração leste-oeste, chamada FIOL, a integração centro-oeste, chamada FICO, e a Ferrogrão. Né? Vou falar um pouco dessas linhas ferroviárias aqui. Além disso, tem o investimento em modernização portuária e aduaneira. E basicamente, isso aqui vem com terminais de uso privado, chamados de TUPs, né? TUPs. O governo atual prevê, hoje em 2025, né? Prevê a concessão de vários portos do Brasil para a iniciativa privada, porque se reconhece que a iniciativa privada tem mais capacidade para cuidar do porto e para modernizar o porto do que o governo. E isso é muito bom. É bom que aconteça e que se tenha essa visão. Lembrando como vai ser a estrada Ferrogrão, né? Saindo aqui de Miritituba para Sinop. Quer dizer, na verdade, de Sinop para Miritituba. Né? E de Miritituba, você tem o escoamento pelos rios, né? Tem os portos hidroviários aqui até sair por Santana. Então é uma ferrovia extremamente importante. Só que existe um problema hoje ambiental, né? Porque existe uma reserva aqui no meio que tem 57 quilômetros. E esses 57 quilômetros estão impedindo a ferrovia de acontecer, porque é uma reserva indígena. Então, de acordo com a notícia aqui deixa eu abrir aqui a notícia. A notícia do... Peraí. Essa notícia aqui, desse site, né, Poder 360. Essa notícia eu vou deixar o link também na legenda. Ela explica o que aconteceu com essa ferrovia. E isso aqui
é um exemplo típico do que é o Brasil e por que nós somos atrasados, né? Você vê, essa é uma ferrovia que vai trazer, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande para o comércio exterior, mas também do ponto de vista ambiental, porque hoje os caminhões têm que percorrer 2.000 quilômetros de Sinop até o Porto de Santos para poder escoar a carga de minério e a carga de produção agrícola. Então, essa ferrovia ela vai ser estratégica para resolver esse problema também. Mas o que aconteceu? De acordo com a notícia, o PSOL entrou com um embargo, né, dessa obra, né? Aqui, o governo... Aqui. O caso da Ferrogrão, estrada de ferro que pretende ligar Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, foi parar no Supremo por meio de uma ação protocolada pelo PSOL, que questionou o descumprimento de medidas ambientais. A ação questiona a constitucionalidade da MP 758, posteriormente convertida em 13.452, que alterou os limites do parque. O plano do governo é construir a ferrovia na faixa de domínio, que é uma área federal. Essa notícia aqui é de 2023, tá? 2024, aliás. Então é bem recente, é de setembro de 24. A gente está falando do governo do Lula, o governo atual, tá? Então, e aqui é só para você ter uma ideia. O projeto, a extensão é de 933 quilômetros, daqui de Sinop até Miritituba. São apenas 53 quilômetros que a ferrovia vai passar dentro de uma reserva. E é essa reserva do Parque Jamanchim que está impedindo essa obra de acontecer, né? Aí fica a avaliação disso por conta de você que está assistindo esse vídeo até agora. Conclusão prevista em 2026, com 1.527 quilômetros. Aqui também, só para ter uma ideia da extensão, olha só, essa ferrovia FIOL vai sair daqui de Ilhéus, Ilhéus, aqui, e vem até o sul de Tocantins, daqui até aqui, basicamente. É muita... daqui até aqui. Peraí. 1.050 quilômetros, mais ou menos. Daqui. 1.080 quilômetros. Então ela vai para dentro, para o sul de Tocantins. Acho que é Figueira o nome da cidade. E vai ter outra ferrovia daqui até o Pará, né, de Sinop até o Pará. São duas importantes ferrovias que vêm para ajudar o Brasil nessa questão de infraestrutura. Vai resolver? Muito provavelmente não, tá? Mas vai ajudar. Com certeza vai ajudar muito a gente a melhorar nesse ranking e melhorar o desenvolvimento do país em termos de infraestrutura. Mas tem muito o que fazer. O Brasil está muito atrasado nesse ponto. Por mais que o governo invista uma grana pesada nisso, a gente vai ter que continuar nesse ritmo de investimento por muito tempo para poder tirar essa diferença. A verdade é essa.